Olá, abrindo mais um trabalho na República Popular das Letras, nós hoje vamos conversar sobre o apartheid brasiliense. Os nossos convidados são o professor Frederico Holanda, arquiteto pela Universidade Federal de Pernambuco, PhD em arquitetura pela Universidade de Londres, colaborador sênior e professor emérito da Universidade Federal da Universidade de Brasília, autor de vários livros de arquitetura, que a gente vai discutir aqui, sobre Brasília, principalmente. E o outro convidado é o engenheiro Marcos Elano Montenegro, que mora em Brasília desde 1995, foi presidente da CAESB e administrador de Ceilândia durante o governo Cristóvão Buarque. Então, hoje nós vamos conversar sobre Brasília. O professor Frederico Holanda está escrevendo um artigo sobre o que ele chama o apartheid, a brasiliense ou a brasileira, porque ele mostra como é que Brasília foi construída de maneira a segregar parcelas da população. E aí, meu caro Fred? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela chance dessa conversa. Vamos conversar aí sobre, enfim, algumas ideias que a gente vem trabalhando há tanto tempo. Só queria dizer de saída que eu estou na Universidade de Brasília e em Brasília há 50 anos, exatamente este ano, porque nós chegamos em 1972, no meu caso, direto para a Universidade de Brasília. Minha mulher veio trabalhar no SESC e desde então estou aí, né, full time na UNB. O que não significa, também é bom dizer, que a gente não tenha uma prática profissional. Eu sou um bicho híbrido entre acadêmico e profissional. A gente diz, na gíria da disciplina da arquitetura, arquiteto de prancheta. Né? Então, eu sou acadêmico, sou também arquiteto de prancheta. A gente tem, enfim, algumas experiências profissionais também em Brasília e fora daqui. Mas, sim, é óbvio que é quase natural você chegando aqui na UNB como professor de arquitetura e como pesquisador, você se debruçar sobre essa cidade fascinante. Meio que automático. Porque ela desafia a tua inteligência, desafia a tua formação, desafia os teus cânones, as ideias que você traz sobre arquitetura a todo momento e de inúmeras maneiras. Então, vocês imaginem, eu sou recifense. Morei no Recife até concluir a faculdade de arquitetura, como você que disse, na Universidade Federal de Pernambuco, em 66. Então, do Recife, nós fomos trabalhar no Maranhão e do Maranhão no Rio de Janeiro. Quer dizer, sendo recifense e morando 3 anos no Rio de Janeiro, dá para imaginar o choque que você tem quando você chega em Brasília. Então, eu tenho eu tenho uma história de, enfim, eu não vou dizer amor e ódio, porque não cabem essas palavras na relação que você tem com a cidade. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma relação entre crítica e fascínio em relação à cidade. Mas eu queria, inicialmente, fazer uma distinção entre as minhas impressões iniciais da cidade, logo que eu cheguei, enfim, como eu disse a vocês, do Recife depois do Rio, e depois, quando a gente foi conhecendo melhor e investigando, fazendo pesquisa sistemática sobre a cidade, enfim. E o que eu digo é que a coisa mudou. Ela me parece que, em função do meu trabalho e do trabalho dos meus parceiros de pesquisa e dos meus orientandos e do nosso grupo de pesquisa, que eu prezo muitíssimo, né, com queridíssimos colegas que fazem parte do grupo há 36 anos, é um grupo de pesquisa estruturado formalmente e reconhecido pelo CNPq há 36 anos, ele foi fundado em 86, né?
Bom, em função disso tudo, e também pelo fato de a gente ter no grupo de pesquisa uma quantidade grande de variedades de enfoques sobre a cidade, a gente foi, eu diria que a gente foi, e que eu pessoalmente fui, ao longo do tempo, nuançando um pouquinho a visão sobre a cidade. Vamos primeiro à parte crítica, né? O que é chocante em relação a Brasília, por exemplo, só para dar um exemplo banal, inicial, no Rio eu ia de ônibus, né, da casa para o trabalho. Eu trabalhava no centro do Rio e nós morávamos no Flamengo. E eu ia de ônibus todo dia. A primeira coisa aqui em Brasília é que a gente vê que a cidade não foi pensada para o transporte coletivo. Isso significa que a cidade, a configuração da cidade, a maneira como ela é organizada, precisa ser, de uma certa forma, adequada ao transporte coletivo, porque se ela não é, não tem solução viável economicamente. Então, é meio que quase automática a necessidade de você apelar para o transporte, para o carro individual. Então, essa foi uma primeira coisa, né? Embora morando no plano piloto, hoje nós estamos morando em Sobradinho, mas foi uma opção nossa, enfim, moramos no plano piloto até 1999, portanto, de 72 a 99 a gente morou no plano. Eu tinha que usar um carro se eu não quisesse, né, esperar horas por um ônibus desconfortável, impontual, deixando a gente a longas distâncias do destino, tendo que atravessar uma terra de ninguém, porque você tem, né, por exemplo, no caso do campus da UNB, entre a parada do ônibus na L2 e o destino da faculdade no ICC, você tem um caminho extremamente desagradável, como são, em geral, todos os caminhos para os pedestres em Brasília. Pedestre não é uma coisa que estava na cabeça do pessoal, a não ser numa escala muito reduzida, depois a gente pode voltar a isso. Então, esse foi um primeiro choque, né? Como a cidade estava organizada, te obrigando praticamente a ter um carro. E eu vou meio que inserir algumas informações curiosas para vocês. Por exemplo, a gente trabalha com investigação em vários tipos de áreas, com vários perfis socioeconômicos. Repara que coisa interessante. No caso da estrutural, eu vou chamar de bairro estrutural, não vou chamar de cidades satélites, porque não são. Isso é uma coisa que eu queria logo deixar clara de saída. Bairros. Bairros. Taguatinga é um bairro, Ceilândia é um bairro. Depois eu vou contar uma história. A estrutural é um bairro. Então, no bairro da Estrutural, vocês acreditam? É o bairro mais pobre de todas as RAs. RAs, para quem não sabe, Brasília é a gíria das regiões administrativas, né? O DF, o território do DF está dividido hoje em 33 regiões administrativas. A Estrutural é a mais pobre de todas elas. Pois bem, 70% dos domicílios têm pelo menos um carro. Agora, pergunte-se, eles são usados na vida cotidiana? Não, não são. Mas eles estão lá de stand-by, eles estão lá para uma emergência, para uma necessidade, enfim, especial, para uma saída, um passeio no fim de semana, uma visita a amigos, a parentes, para vir no Parque da Cidade, para ir no Parque das Garças, na ponta da Península do Lago Norte, enfim. Então, 70% dos domicílios têm um carro, o que mostra a necessidade meio que imperiosa de você ter, mesmo que seja para uma emergência, né? Porém, apenas 20% da população utiliza o carro para ir para o trabalho. Olha que coisa curiosa, né? Mesmo nas condições extremamente precárias, eles usam o transporte público para ir ao trabalho, rotineiramente. Casa-trabalho, casa-serviço, usam transporte público. Eu dei esse exemplo para ilustrar a coisa do carro, a coisa do padrão de mobilidade. A gente, enfim, né, os transportólogos, os colegas transportólogos falam nessas palavras, né, o padrão de mobilidade em Brasília, e isso profundamente relacionado, intrinsecamente relacionado com a configuração da cidade, a maneira pela qual a cidade se organiza no território. Você disse que, com relação a essa configuração, que Brasília, em termos de dispersão, só é menos pior do que Mumbai.
É verdade. A gente tem, eu sempre prezo assim, estudos comparativos internacionais, sempre que a gente tenha, porque isso ajuda muito a gente a identificar, né, a, digamos assim, personalidade do fenômeno específico que você está utilizando. Então, por exemplo, a gente usou essa medida de dispersão, que é uma medida desenvolvida por um geógrafo francês, Alain Berthaud, e ele tem um trabalho com cidades do mundo inteiro, porque ele trabalhou no Banco Mundial, enfim. Então, ao longo da vida profissional dele, ele estudou cidades do mundo inteiro, e inclusive Brasília. E algumas outras cidades, capitais brasileiras. Então, nós pegamos o estudo dele, ampliamos para todas as capitais brasileiras enfim, inserimos, né, Brasília e as capitais brasileiras dentro desse panorama maior. E essa realmente foi a conclusão. Utilizando toda a metodologia que ele trabalha, né, Brasília é uma cidade extremamente dispersa, é a segunda mais dispersa do mundo por esses padrões. Agora, isso é uma medida demográfica. Deixa eu só dizer para vocês em que se baseia a medida de dispersão. É uma coisa muito simples. Na verdade, a distância média entre casa e o centro urbano, entre as moradias e o centro da cidade. No caso aqui, é o meio dos dois eixos. Né? É a plataforma rodoviária, é a estação central de ônibus. É esse o centro que o IBGE considera e é esse o centro urbano que a gente considera também, porque ao redor desse ponto estão 47% dos empregos totais estão muito próximos do centro do plano piloto de Brasília. Perfeito. Então, a dispersão significa isso. Quão difícil é você se deslocar de casa a trabalho. E, de novo, os numerozinhos de vez em quando são interessantes para ilustrar. Se vocês, por exemplo, isso dá uma boa ideia se a gente comparar Fortaleza com Brasília, porque são duas cidades cuja população municipal em 2010 era de cerca de 3 milhões de habitantes. Muito parecido. Pois bem, a distância... Você está falando de Fortaleza, Fred, ou da região metropolitana de Fortaleza? Município. Isso, Fortaleza município, assim como Brasília município. No caso da região metropolitana, não muda muito, né? Mas esses dados que a gente trabalhou são mais dados municipais. Então, você pega o município de Fortaleza, município de Brasília, a distância média da população mais pobre em Fortaleza, entre casa e centro urbano, é de 4 quilômetros. Imaginem quanto é em Brasília. É de 25 quilômetros. É um negócio assim, estapafúrdia. A diferença é estapafúrdia entre as condições de mobilidade entre Brasília e Fortaleza, por exemplo. Montenegro, você que, como presidente da CAESB, percorreu todas as regiões de Brasília, etc., você teve uma ideia bastante precisa dessa dispersão, né? Queria que você... Então, eu estava pensando aqui, eu quero voltar um pouquinho antes da fita, viu, Fred? Você chegou aqui em 72, não é? Plena ditadura militar. Eu tinha, sabendo disso, porque eu estou tendo o prazer aqui de conversar com dois amigos, né, que eu conheço já há um bocado de tempo, né? Fiquei me perguntando até que ponto a configuração que o Distrito Federal foi tomando, né, tem a ver com ter tido a sua infância e a sua adolescência quase toda durante o período da ditadura militar. Tá? E eu vou dar um exemplo com Ceilândia, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar, a CQ e eu, no ano de 98, né? Porque nós somos uma cidade ou um bairro com 350 mil habitantes, dos quais, seguramente, uma parte grande, inclusive, vem aqui para trabalhar no plano piloto, mas tem uma parte significativa que trabalha no comércio local, lá, um comércio
A atividade industrial não é uma coisa significativa no Distrito Federal inteiro, mas o comércio e o serviço na Ceilândia é uma coisa importante. São 350 mil habitantes, portanto, são cerca de 12% da população do Distrito Federal, e essa cidade, ou esse bairro, foi produto de uma decisão tomada em 1970 e 1971, a de criação da terra da Comissão de Erradicação de Invasões, certo? Quer dizer, então, a configuração dessas distâncias todas, a configuração da população no território, que depois vem também a aumentar com a proposta dos assentamentos pós-88, pós-Constituição de 88, tem a ver com o regime autoritário, tem a ver com a maneira como essa capital era vista pelo poder centralizado da época, na sua opinião? Não, vamos polemizar um pouquinho, senão não fica divertido. Mas não pela polêmica em si. Mas eu queria dizer que não me parece isso. Porque pensem que Taguatinga foi criada para também alojar uma população que estava ocupando o território irregularmente, não é? Chamada, no jargão local, invasão. São invasões cuja população é transferida para Taguatinga em 58. Taguatinga é criada em 58, portanto, 2 anos antes até da inauguração oficial da cidade. Não é? E por que isso? Porque aí entra uma coisa da maneira pela qual Lúcio Costa e os urbanistas modernos, enfim, entendiam que deveria ser a configuração da capital. A manutenção, Lúcio Costa usa, inclusive, o grande mestre, enfim, com todo respeito, mas eu acho que a gente tem que pensar em cima desses fenômenos, né? Ele dizia que era preciso manter a fisionomia clara da capital, a fisionomia intacta da capital, e isso significaria que a gente não podia ter ao redor nada que contaminasse a paisagem. Então, esse é um primeiro ponto. Naquele momento, inclusive, a proposta dele, com todas as letras, coisa que ele revê posteriormente, na verdade, mas a proposta é que tudo se localizasse para além dos divisores de água. Ou seja, a gente tem hoje a EPCT, que é a Estrada Parque de Contorno, que passa em Taguatinga. Né? Passa em Taguatinga. Está lá onde está aquele eixo norte e sul ali. Né? Isso, exatamente. Ali é o divisor de águas. Exatamente. Taguatinga está exatamente em cima do divisor de águas. Então, vocês veem, todos esses... Gama também. Né? Gama um pouquinho depois. Então, essas populações ocupando de forma distinta, e não vou chamar desordenada, nem informal. Nem espontânea. Não são as duas palavrinhas que eu tenho alergia. Né? Desordem e espontâneo. Não existe nada espontâneo. Não há gesto humano que não tenha por trás um raciocínio, um processo mental, enfim, né? Um raciocínio, enfim. Então, não tem essa coisa de espontâneo, na verdade, e muito menos desordenado, porque esses assentamentos, esses bairros autoproduzidos pela população, são, às vezes, do ponto de vista da sua organização, fascinantes. E eu gosto muito de utilizar o exemplo da antiga favela do Paranoá. E gosto de citar porque a gente trabalhou durante anos ombreados com a população da antiga favela, né, do Paranoá, na luta pela manutenção dos moradores no lugar que eles produziram. Então, novamente, em vez de desordem espontâneo, eu chamo um assentamento autoproduzido, produzido pela própria população, com suas ideias do que seja um lugar, com suas ideias do que seja uma casa. Fred, e uma rua, claro. Enfim. Isso que você está falando é muito interessante, porque, na verdade, é uma resposta da população a um prato feito.
E eu queria, respondendo um pouco ao que o Montenegro falou, dizer uma coisa que não é muito simples nem muito claro para as pessoas que moram aqui em Brasília. Existe um estudo de um cientista político do Rio de Janeiro chamado Christian Lynch, que diz o seguinte, que Brasília, outros estudiosos chamaram assim, Brasília poderia ser considerado um golpe branco pouco anterior ao golpe da ditadura, do de 64. Por que que ele fala isso? Pelo seguinte, porque o histórico da mudança da capital para o centro geográfico do país é uma ideia que vem desde José Bonifácio, desde Varnhagen. E naquela época, meados do século XIX, os caras percebiam e tinham essa proposta, porque eram extremamente autoritários, tinham a proposta de levar a capital do Brasil para longe das massas, das multidões que eles entendiam como subversivas. É muito interessante isso. O Varnhagen chegou a bolar o nome para essa capital aqui de Imperatória, porque ele era amigo do imperador na época. Razoável. E depois veio Rodrigues Alves, Arthur Bernardes, todos com essa ideia extremamente autoritária de tirar a capital de perto das massas que poderiam ser subversivas. E é muito interessante que o JK se insere nessa linhagem. O JK era de um partido autoritário, o PSD, que concorria com o PTB do Getúlio e com o PSD, com o UDN, né? PTB, UDN e o Partido Comunista, que era o pessoal que estava... a democracia brasileira, ela estava fazendo os primeiros ensaios na prática. E eles morriam de medo. Rodrigues Alves mandou cercar o Palácio do Catete com um arame farpado e tinha a ideia de botar o Congresso no interior, porque eles morriam de medo das massas. Então, o JK, quando trouxe essa capital para cá, ele fez, segundo esse estudo do Christian Lynch, ele fez uma aliança do que ele chama de autoritarismo burocrático com o federalismo oligárquico. O federalismo oligárquico é a ideia de que as oligarquias dos estados, em geral rural, divide o país, etc. E aí, quem apoiou a vinda de Brasília para cá? A oligarquia rural de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. O Emival Caiado, da oligarquia dos Caiado, que sofreu uma intervenção do Getúlio na Revolução de 30 e botou lá o Pedro Ludovico, mas para a mudança da capital para cá, essas duas oligarquias se uniram. Então, tinha uma ideia que foi desenvolvida lá já no Arthur Bernardes, de desenvolvimento do interior. Mas por que não no Rio de Janeiro, que já era industrial, era a cidade mais moderna que o país tinha, né? Em 1922, eles produziram a feira dos gadgets, dos objetos mais modernos do mundo, com pavilhões de 14 nações. Por que não no Rio de Janeiro? Trouxeram para cá porque aqui não tinha povo. E aqui não tinha povo, era longe dessa possibilidade de subversão. E aí, Brasília ficou sendo uma ilha cercada pelo agronegócio de todos os lados. Então, é interessante porque, de fato, essa configuração ela é anterior à ditadura. Pode-se dizer que Brasília, de alguma maneira, caiu como luva para a ditadura. E foi, de qualquer forma, desenvolvida durante o período da ditadura militar, né? Bom, é um ponto de vista meio radical assim, mas me parece extremamente plausível. Deixa eu botar mais umas pedrinhas nessa história que eu acho que vale a pena. Aqui, né? É muito curioso como naquele momento JK, né, o
partido dele, enfim, em geral, as forças progressistas, né, que estavam apostando num processo de industrialização que se acelerava naquele momento, assim como a indústria automobilística, né, se acelerava naquele momento. Esse pessoal defendia a ideia da capital com muita força. E o curioso é que a gente vai encontrar uma oposição mais forte em dois polos do espectro político. Luiz Carlos Prestes, na esquerda, com um discurso e com ideias muito parecidas com essas que você expôs agora, e no outro extremo, Carlos Lacerda. Exatamente. Olha que curioso, né? Então, Prestes levanta a coisa da industrialização, de afastar a capital das massas, enfim, não é? da crescente organização dos trabalhadores, tudo isso. E do outro extremo, né, Carlos Lacerda dizendo que era pura corrupção, porque o pessoal queria era ganhar a grana, enfim, e as oligarquias e tudo isso, enfim, aquele discurso que a gente conhece. Agora, o que eu acho interessante é levantar algumas hipóteses alinhadas com duas grandes figuras, para mim, nessa discussão, que são o Chico de Oliveira, particularmente com aquele livro dele, Elegia para uma Religião. Para mim, foi um livro, foi um marco, uma coisa, quase que um estalo, uma coisa reveladora. E o Chico examina criticamente todo esse processo nacional desenvolvimentismo que estava rolando naquela época, né? Analisando a questão da Sudene, dos investimentos, a prioridade de investimentos no Nordeste, tudo isso, enfim, que ele chama de religião, brincando. Ele não é então ele brinca com religião, enfim, a religião do nacional desenvolvimentismo e tal. Então, por um lado, o Chico, e vou dizer por quê. Né? Por outro lado, o Raimundo Faoro, porque o Raimundo Faoro vai muito na direção que você estava falando, assim, que no livro Os Donos do Poder, né, que é outro clássico, é outro livro que também abriu minha cabeça, é um troço assim apaixonante, mas ele vai dizer que a vocação, que a natureza do Estado brasileiro é patrimonialista e capturado pelas classes dominantes, que agem, inclusive, dentro e através do Estado. E por isso é que, na interpretação do Faoro, a sociedade civil no Brasil é muito frágil, historicamente. Então, as nossas mudanças sociais são mudanças sociais que vêm do topo, sempre. Né? É um golpe atrás do outro, né? Se você for ver as mudanças né, pelas quais passou a sociedade brasileira, são golpes de Estado sempre. Desde a República. Desde a República. Né? Então, o Faoro tem essa interpretação, que o Estado brasileiro ele é muito forte e ele é a arena, digamos assim. Eu vou usar uma expressão clássica da esquerda. Ele é a arena da luta de classes. Não é a sociedade civil, é o Estado. Então, é por meio do Estado que as classes dominantes, enfim, mobilizam o seu poder e reproduzem o seu poder. Então, juntando uma coisa com a outra, qual é a ponte que eu acho interessante fazer? E, claro, são especulações, né, em cima desses gigantes, como o Chico de Oliveira e o Faoro. É que, por um lado, a ideia de você ter um símbolo nacional solto das regiões que você falava era fundamental para você passar a ideia de um Estado neutro em relação ao território brasileiro. Então, você bota a capital meio que pairando sobre uma região onde você tem, sim, as oligarquias, mas é uma região quase, não era desocupada, obviamente, mas era uma região de uma ocupação muito rarefeita. Então, esse gesto simbólico e ideológico é muito importante, ou seja, Brasília não pertence ao Sudeste, assim como também não pertence ao Nordeste nem ao Norte, né? Está lá no Centro-Oeste, mas o quadradinho é meio que soltão em relação ao processo de urbanização brasileiro. É um projeto que não tem a ver com o passado, supostamente, mas está voltado para o futuro. É a capital da esperança.
Aí, sim, diga lá, Monte. Porque aí você entra com todo um discurso, né? Aí vamos conversar entre discurso e fato. Sim. Qual é o discurso ideológico por trás disso aí, não é? E quais são os fatos? Sim. É o que realmente Não, aconteceu. o seu artigo começa com aquela síntese inicial, onde você chama a atenção na diferença entre a ciência, buscando descrever a realidade, a ciência entre parênteses a verdade, buscando a verdade, e a ética do que deveria ser. Sim. Certo? Mais do que deveria ter sido, talvez, se você pensar, fizer análise do ponto de vista do discurso da época, certo? E eu fiquei pensando, hoje, o plano piloto, o Lago Norte, o Lago Sul, o Cruzeiro, tem 13% da população do Distrito Federal. O que devia ficar fora para não contaminar, nas suas palavras, certo? Hoje representa 87% de 3 milhões de habitantes. A pergunta que eu faço é a seguinte: cabe discutir a arquitetura como sinônimo, certo? Como sinônimo de urbanismo e de arquitetura, de espaços e de volumes e de vãos, como você bem diz no seu artigo, a partir do plano piloto, ou está na hora de buscar outro lugar de fala, para usar uma expressão da moda, certo? Eu acho que o lugar de fala, ele nem é o plano piloto, nem é a Ceilândia, nem é a estrutural. Né? Eu acho que a gente, quando você dá esse zoom para trás, e aí vou usar a tua referência, e procura descrever essa cidade fascinante, né? Você tem que considerar, na verdade, a articulação de todos os elementos entre si. Então, o lugar de fala, claro que ele se manifesta quando você superpõe a descrição do fenômeno, e eu vou comentar essa imagenzinha linda, agradeço ao ICQ por ter posto isso na tela. Quando você descreve o fenômeno e sobre ele você coloca valores e uma visão crítica no sentido de sua transformação. Né? Então, no primeiro momento, o que você tem é isso aí, que essa é a imagem de Brasília hoje. E eu, no artigo, e também, enfim, quando a gente conversa sobre essa imagem, eu brinco dizendo que essa imagem é a imagem científica do município, porque a simples fotografia aérea é a imagem empírica. Então, você tem a imagem empírica, ou a imagem da realidade como ela se apresenta, independentemente de qualquer reflexão sobre ela, mas essa imagem que vocês estão vendo na tela é a imagem científica da cidade. Ou seja, eu estou descrevendo a cidade a partir de certas características que ela tem, que fazem com que, por exemplo, o plano piloto que você estava referindo ainda agora, seja excêntrico em relação ao grande centro mais acessível. Em outras palavras, é mais fácil você chegar lá, que é composto pela Épia e pelos bairros imediatamente contíguos a ela, certo? Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê novamente essa perversidade da dispersão reproduzida agora de uma outra forma, né, Monte? Essa descrição me permite agora fazer uma avaliação crítica em cima da cidade, superpondo valores que, para mim, são, vamos chamar, valores democráticos, valores de inclusão, valores de acessibilidade, de mobilidade para a maior quantidade possível de pessoas. Então, quando a gente vê isso aí, a gente vê que aquela concentração de pessoas, a maior concentração demográfica, né, habitantes no território, ela está a oeste, quase a 10 quilômetros do centro urbano, onde está a maioria dos empregos da metrópole. E deixa eu só
estreitar um pouquinho o foco, que eu acho que é até mais ilustrativo ainda do que aqueles percentuais que você estava colocando, Monte. No plano piloto, eu comentei que são 47% dos empregos totais do município. Mas o plano piloto, a região, né, o bairro oficial, plano piloto, tem 7% da população. Então, 93% está fora da região, que abriga 47% dos empregos. Olha que doideira. Por um lado. O outro lado que eu ia completar. O centro, quer dizer, a maioria, né, das pessoas, você pode... Há procedimentos, enfim, para a gente dizer, olha, a maioria está em torno deste ponto. Você sabe o que é este ponto? Onde mora, né, próximo do qual está a maioria das pessoas? Está no Guará. A 10 quilômetros do centro urbano. Cara, olha que loucura. Bom, tudo isso é permitido, quer dizer, e isso aí, né? Eu ainda estou descrevendo, né? Então, ótimo metrô nessa história. Então... Mas, ok, e agora? Que tal? O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com uma cidade que tem essas características que a ciência me permite, né, descrever? E, portanto, vocês estão vendo, só um parêntese rapidíssimo epistemológico, eu estou ainda com aqueles que acreditam na busca da verdade, enfim, mesmo que seja a utopia da verdade, mas ainda acredito nela e eu acho que é por aí. Não estou com aqueles filósofos que acham que não, é tudo uma questão de narrativa, é tudo uma questão, não é, de interpretação, qualquer narrativa é equivalente a qualquer outra, porque são leituras. Somos contra o pós-modernismo. Enfim, pronto. A epistemologia do vale tudo. Eu prefiro o termo epistemologia do vale tudo do que a epistemologia pós-moderna. O relativismo, outros chamam também. O relativismo epistemológico. Pois bem, então, uma vez descrito o bicho, este é o bicho. Tá, o que a gente faz com ele? Então, aí a gente passa realmente da ciência para a ética. Porque quando você vai defender uma nova configuração, não é a ciência que te ajuda a defender uma nova configuração. Ela ajudou no sentido de você conhecer a configuração atual. Agora, para defender a nova, o que é que eu vou fazer? Eu vou lutar por políticas de inclusão que, por exemplo, ocupem espaços imensos, vazios, que não têm nenhuma significação, seja ambiental, seja simbólica, seja o que for, né? E que estão aí desocupados. Vou dar um exemplo, para ser concreto. Aqueles 4 quilômetros quadrados ao longo da Épia, aonde está o parque ferroviário, né? A antiga rodoferroviária, nós temos 4 quilômetros quadrados de área degradada, que não tem nenhuma importância, nenhuma significação do ponto de vista ambiental, enfim, e que poderiam abrigar, quanto? Metade do plano piloto hoje podia abrigar, a gente fez estudos sobre isso, podia abrigar essa faixinha ali ao longo da Épia, que é coração da cidade. Né? Ela é podia tombada? Abrigar. Não, ela está fora do perímetro de tombamento, imediatamente fora. E fora do Parque Nacional ou não? Fora do Parque Nacional, sim, fora do Parque Nacional. Pois bem, você podia colocar um bairro para 100 mil habitantes, o que ajudaria muito a fazer o quê? A reduzir, se esses são os nossos valores, se é isso que a gente está defendendo, a reduzir, a comprimir essa distância média horrível de 25 quilômetros casa-trabalho. Fred, eu lendo o teu trabalho, me chamou a atenção a discussão sobre um enfoque ético em contraposição ao enfoque da ciência, absolutamente justificado, mas o que me perguntei foi quão ética, quão política? Ou seja, ética no sentido de uma visão de futuro, mas as visões de futuro são as mais diversas. Sim. Certo? Então, na verdade, existe a disputa da visão ética é a disputa da visão política e, às vezes, a disputa não é tão da ética, não é principalmente numa cidade como a nossa,
marcada desde início da sua história pelo poder dos empreiteiros, pelo poder do setor da construção civil. Não é por acaso que aqui de um lado do prédio é Fibra, Federação das Indústrias de Brasília, do outro lado é Sinduscom, e é praticamente o mesmo prédio. Certo? Então, nós sabemos o poder que isso tem aqui. Então, as visões, inclusive do ponto de vista da ocupação do território e da configuração das obras públicas, dando prioridade para o transporte individual em vez do transporte coletivo. Eu talvez pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Sim. Eu acho que a coisa da incorporação imobiliária, o capital imobiliário na produção da cidade, né, ele ganha de qualquer jeito. Ele ganha independentemente da configuração do lugar. Eu acho que é uma camada aí, uma camada de produção econômica do espaço que se superpõe a outros aspectos. Por exemplo, né, se essa instância da produção do espaço, né, a economia, fosse dominante em vez do aspecto ideológico, da concepção do plano, da fisionomia que eu falei, do Lúcio Costa, enfim, eles teriam produzido uma cidade mais densa, porque eles procurariam maximizar os lucros, né, do capital investido, e enchendo tudo que é buraco, tudo que é espaço vazio na periferia imediata das asas do plano do mestre Lúcio. Mas isso não significa que, mesmo tendo sido produzida essa cidade dispersa, nós tenhamos aqui no Distrito Federal a realização de algumas das maiores fortunas imobiliárias do país. Então, sabe, Monte, não bate uma coisa com a outra. O capital imobiliário ele é extremamente rentável no próprio plano piloto e fora dele. Tomem Águas Claras como exemplo. Né? Águas Claras, uma coisa, não é um bairro pensado para você favorecer o que não consegue, mas em todo caso, né? Vamos pensar, vamos raciocinar como ele foi pensado inicialmente na concepção do saudoso Paulo Zimbres, meu querido ex-colega, né? Perdemos há alguns anos atrás. Ele esteve à frente do projeto de Águas Claras. Águas Claras, como uma cidade linear, foi pensada para fortalecer a eficiência do metrô. Do metrô, isso. Ah? A relação de passageiro por quilômetro. Isso, ao longo desse eixo que vem da plataforma rodoviária até, enfim, uma linha bifuga para Samambaia e outra para Ceilândia. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, mesmo nos cafundós do Judas, daqui 25 quilômetros, enfim, né? É Cafundó do Judas, mas não aqui em Brasília, porque a gente tem núcleos com 40 quilômetros de distância, enfim. Mas o que acontece é que eles arranjaram uma forma, mesmo com essa distância e mesmo com essa ideia de você ter uma cidade que, enfim, tem uma lógica maior, que responde a maiores a modos, né, de locomoção, padrões de mobilidade mais adequados, os caras fizeram fortunas também em Águas Claras. Então, para mim, não tem uma relação direta entre uma coisa e outra. Em outras palavras, qualquer configuração, os caras vão ganhar dinheiro, porque esse é o modo de produção do espaço. Uma coisa que espanta, por exemplo, e tem a ver com essa relação também, é por que não se viabiliza o transporte ferroviário do entorno aqui, Santa Maria, Céu Azul, Valparaíso, para cá, se já tem a linha, basta botar o trem para funcionar. Por que não bota? Não é prioridade. E aí a gente entra. Quais são os padrões de mobilidade pelos quais a gente, né, luta? Não é prioridade. Realmente a gente tem, está certo, a gente tem uma infra lançada que pode ser adaptada com facilidade para um transporte de massa ferroviário sobre trilhos. E não só isso, você tem outras linhas possíveis, por exemplo, que ligassem. Você tem hoje uma linha, basicamente, a linha leste-oeste,
né, que liga o plano ao longo da asa sul, enfim, para Samambaia e Ceilândia. Mas você tem uma linha norte e sul que está sendo pensada já há muito tempo, que vai conectar mais fácil, mais diretamente todo o sul, que é extremamente denso, dentro e fora das fronteiras do DF, né? E não estou falando só no Gama, estou falando no Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaíso, enfim, que já estão em Goiás, mas que tem uma população imensa e que também está nesse movimento pendular entre, né, essa área do sul e sudoeste do DF e o centro do plano piloto. Então, outras linhas poderiam ser incorporadas também, mas o problema é mais sério e é mais difícil de solução, porque nós temos uma polarização, como a gente já comentou, né, de empregos e habitantes, que é extremamente perversa e que simplesmente inviabiliza minimamente, do ponto de vista financeiro, essas linhas de transporte ferroviário. Não estou dizendo que elas não devessem ser feitas, mas o que eu estou dizendo é que, junto com isso, você tinha que ter outra política de organização territorial, de localização da população. Eu citei a área degradada do parque ferroviário, mas há outras também. Enfim, a gente não precisa entrar em detalhes aqui. Mas há outras também, dentro e fora da região do plano piloto. Dentro do plano piloto também, né? A gente poderia ter muito mais gente morando. Se você abrisse a possibilidade, por exemplo, eu sei que é extremamente controverso e polêmico, mas reparem, né, nós que moramos sabemos que a Avenida W3 Norte é muito diferente da Avenida W3 Sul. Sim. E a diferença é muito importante. Na Norte, você tem uma quantidade enorme de serviços dos dois lados, empregos dos dois lados da avenida. E na Sul, você não tem. Você tem um gabarito máximo de 1+2, que é recente, porque antes era 1+1 só, hoje é 1+2, no lado das quadras comerciais. E do outro lado, você tem habitações unifamiliares. Gente, sim. Que doideira! As casas conjugadas. Que doideira isso aí, né? Doideira no seguinte sentido: você tem uma avenida de altíssima centralidade, cuja relação com o uso do solo e as atividades é uma relação de centralidade, ou seja, é uma relação da avenida com comércio e serviços, e você tem um lado que é só habitação, ou quase, porque isso é outro pontinho interessante. Essa centralidade da avenida, né, isso eu acho que enfim, são observações que falem também para quem não conhece Brasília, enfim, mas a ideia que interessa. Ela puxou irregularmente, e de novo, lá vem a irregularidade, lá vem, né, a autoprodução. Jeitinho. Ela puxou serviços populares. A Avenida W3 Sul, que tem, como eu disse, comércio e serviços de um lado, casa do outro, as casas estão se transformando em pousadas, cartomantes, cursinhos noturnos, sedes de sindicatos. Ou seja, você tem uma série de serviços populares, né, que estão se localizando ali por meio de iniciativas dos próprios sujeitos que produzem a cidade. Sim. Né? Nas palavras do Michel de Certeau, é o homem comum. O homem comum que produz a cidade. Ô, Fred, no seu artigo, um aspecto do apartheid, da segregação que você aborda, e aí você usa até a expressão da utopia interrompida, aquela ideia de que Brasília ia ter uma diferença de renda pequena, o funcionário ia morar no mesmo prédio do ministro, aquelas maluquices meio utópicas lá que, obviamente, não se concretizaram. Um dos índices do apartheid é a renda. Essa então, a gente tem três gráficos que mostram um pouco isso. Esse aqui é o gráfico da renda na asa sul, né? Sul. Isso. Vocês reparem que a predominância é claríssima nas 3 faixas superiores, né, com uma predominância, em primeiro lugar, com a classe média superior. Então, o amarelo. O amarelo. Então, a asa sul e a asa norte são muito parecidas. Se a gente
puder depois, se for o caso de vocês quiserem, a gente comenta um pouquinho as diferenças entre elas, mas elas são muito parecidas. A asa norte é ligeiramente mais popular, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas o que vocês veem aí é claríssimo, que é uma predominância muito grande dos 3 níveis superiores. Com Média, média superior e ricos. ricos. Né? E eu estou usando a divisão tradicional, né, que os economistas fazem, os sociólogos fazem, em relação aos perfis de renda. Qual é o meu argumento? Esse aqui central. É que isto aí está profundamente relacionado, ao contrário do que mestre Lúcio Costa pensava. Este perfil está profundamente relacionado aos tipos edilícios, aos tipos de edifícios para a habitação. Então, o tipo proposto, predominante por Lúcio Costa, são as superquadras. As superquadras são muito valorizadas, são muito caras. Prédios de 6 andares. Prédios de 6 andares, sobre Bluetooth, agora com elevadores, sempre com elevadores, mas agora com elevadores e garagens. Então, você tem toda uma série de elementos que valorizam muito esse espaço doméstico e que fazem com que aquelas 2 faixas inferiores ocorram meio que nos interstícios dessa configuração. Porque a superquadra em si, ela é muito cara e muito valorizada pelo mercado. Então, o que a gente gosta de dizer, a gente gosta de chamar a atenção para a incidência muito forte dos tipos de edifícios para habitação na segregação socioespacial. Você quer comentar uma... Queria comentar o seguinte... Estou pleno acordo com você, Fred, nisso aí. Eu sou morador da Asa Sul, em uma superquadra, em um apartamento que eu... Aliás, inaugurado o seu prédio pelo JK, né? Exatamente, em 1960. Olha aí, olha um edifício histórico. Tudo histórico. Da 108 do Sul, portanto, uma das primeiras quadras de Brasília, da primeira unidade de vizinhança de Brasília, vizinho ali a igrejinha, né? Pois é. Uma coisa que nos chamou a atenção... Quando nós trabalhávamos lá em Ceilândia, em 1998, nós não somos tão velhos assim também, é que nós tínhamos uma dificuldade tremenda de conseguir recursos para fazer tapa-buraco e melhorar a qualidade do asfalto de Ceilândia. Né? E isso era um assunto recorrente das nossas reuniões com a população. Eu morava no plano piloto e um dia, depois de uma reunião dessa, eu chego em casa, no prédio onde eu moro hoje ainda, e o governo do Distrito Federal estava recapeando o estacionamento usado pelo meu prédio, que é uma área pública. Essa concepção exatamente da projeção é um outro aspecto importante, porque não é só a valorização da propriedade privada, mas a externalização dos custos do entorno da propriedade privada em uma escala muito maior do que em uma cidade comum. Certo? Então, eu tenho eu moro, na verdade, em um parque, certo? E tenho um estacionamento que é em área pública, que é praticamente usado só pelo prédio, certo? Então, o custo da infraestrutura do plano piloto, do Lago Norte, do Lago Sul, é tal que, no meu entendimento, prejudica e em muito, certo? Até por causa da força política que o poder econômico que mora nessas cidades tem, certo? Os gastos de manutenção nas outras cidades do plano piloto. Ou do Distrito Federal. Vamos ver aqui a repartição de renda na Vila Planalto. Eu acho que isso é um tema que me é caríssimo. Essa é a Asa Sul. Essa é a Asa Sul. Agora, Vila Planalto. Olha, reparem a diferença. Reparem a diferença. Né? Quando a gente estava fazendo, e continuamos fazendo, essa pesquisa sobre segregação socioespacial, a gente analisou a maior diversidade possível de áreas no DF, no município Brasília, na cidade real, né?
A cidade não é o plano, a cidade é Brasília, é a municipalidade. Então, nessa foram as mais diversas áreas, inclusive a estrutural, mas quando a gente deparou com isso aí, a gente tomou o maior susto, porque... Que é o exato oposto da outra. Mas além de tudo tem uma... Primeiro, né? Assim, primeiro, quando a gente deparou com isso aí, isso era diferente de tudo que a gente tinha encontrado até então. Completamente diferente. Mas, em segundo lugar, o grande achado foi que esta divisão dos estratos de renda corresponde quase nos decimais, quase nas casas decimais, à distribuição do município como um todo. Ou seja, você tem na Vila Planalto, que é um bairro, enfim, a gente pode, não é, para as pessoas que não são daqui, que não conhecem a história de Brasília, tem uma história extremamente interessante, riquíssima, enfim, mas a Vila é um bairro a 1.500 metros da Praça dos Três Poderes, apenas isso. Hiper central. E que são remanescentes, o bairro é um remanescente de acampamentos, de uma série de acampamentos de obra, que depois eram separados, mas tiveram seus interstícios preenchidos, enfim, mas que tem desde a origem, porque todo mundo morava lá, né, tem os mais diversos tipos de lotes, de casas, de ruas, de quarteirões que você puder imaginar, extremamente variado. E na Vila Planalto, como eu estava dizendo, moravam desde 57, que é quando a vila surge, a Vila Planalto, esse bairrozinho, com acampamento de obra. Todo mundo morava lá, desde os grandes proprietários incorporadores imobiliários, passando pelas suas ligações, pelo seu capital social e suas ligações e relações com altos funcionários do Estado, seja do governo local, seja do governo federal, né? Isso levou a que você tivesse, desde a origem da vila, uma variedade enorme de tipos de casas e de população, e de estratos sociais. Então, qual é a relação que a gente faz? É que a vila, ela, por sua configuração, por seus tipos edilícios, ela implica intrinsecamente, ela é isto que vocês estão vendo aí, né? E aí eu estou fazendo uma relação muito forte, realmente, entre arquitetura e sociedade, arquitetura e estratificação social, né? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que é a configuração da vila que é responsável até hoje. Gente, isso é 2010, isso é o último censo. Isso é o último censo, ou seja, 60 anos. Este local tem estas características há 60 anos. E é importante assinalar uma coisa. Você não pode, por força de topamento e por força das normas de configuração do lugar, você não pode desmembrar lote nem remembrar lote. E você não pode construir mais de 8,5 metros de altura também. Portanto, você não pode... Está congelado. Está congelado. E eu diria que este congelamento, graças a ele, este congelamento é o responsável por esse quadro fascinante que a gente tem. Vamos comparar isso com Brasília geral? Eu queria pedir para comparar, então, sem prejuízo do seu pedido, pedir para você comparar também com o acampamento da Telebrasília. Certo? Na extremidade da Asa Sul, também uma localização privilegiada, também tendo como origem um acampamento. Certo? Não está no texto, mas é muito parecido com isso aí. É muito parecido com isso aí, Monte. E reparem, essa é a estratificação do município como um todo. Que é parecido com a Vila Planalto, como você falou. Com a Vila Planalto, ou seja, o que a gente gosta de dizer é que a Vila Planalto é um microcosmo da cidade. Sei. É um microcosmo da cidade. E se a gente, enfim, falando em termos de inclusão, né, para mim, uma das inúmeras características do que seria uma cidade democrática é uma cidade na qual você, em todos os bairros, você tem todas as pessoas. Todos os tipos todas as faixas, todas as classes sociais e tal. Ou seja, o que o Lúcio Costa pensava em obter nas superquadras e não obteve por conta do projeto, é bom que
se frise isso, é o projeto que define isso. Muita gente vai me matar por conta dessa observação. Né? Ele não obteve isso aí, mas obteve aquela estratificação que a gente viu antes. Só uma anedota. Eu acho muito interessante a Vila Planalto, primeiro porque ela tem ruas, o nome ruas. E tem, por exemplo, a Rua Rabelo, que foi uma das construtoras. Exato. E é também um centro gastronômico importante aqui do Distrito Federal, a Vila Planalto. Então, a região dos clubes é muito perto, tanto da Praça dos Três Poderes, quanto dos antigos hotéis de Brasília, e próximo também do Palácio da Alvorada, né? Sim. Então, é interessante isso. Essa coisa Mas sim, você ia falando, eu cortei. Veja, eu queria ouvir a tua opinião a respeito, porque eu fiz um comentário, eu preparei aqui uma pergunta para você e fiz um comentário com a Kátia, minha mulher, que é nossa amiga, sua amiga, certo? E ela disse, mas isso é o óbvio. E eu queria saber se é o óbvio mesmo, certo? Da tua opinião, certo? O índice de Gini em Brasília, no Distrito Federal, e eu falo Distrito Federal para deixar bem claro que eu estou falando do conjunto, medido pela Codeplan em 2018, a companhia de pesquisa daqui, do Distrito Federal, de planejamento de pesquisa, foi de 0,58. Normalmente está entre os 3, 4 índices mais altos quando comparado com os estados brasileiros. Eu pensei que era a capital, em termos de índice de Gini, que era a capital brasileira mais desigual de todas, não é não? Não, eu estou falando de estados. Estou falando comparando com os estados. Os estados é mais complicado comparar. É possível. A comparação entre capitais é mais interessante. A comparação com capitais lhe diz respeito diretamente, porque eu não encontrei a comparação com capitais, mas encontrei a comparação com regiões metropolitanas. Certo? O censo de 2010 tem duas regiões metropolitanas que mais desiguais do que o Distrito Federal, que são exatamente a de Recife e a de Salvador. Então, em 2 censos, acho que o de 2010 e o de 2000, salvo aqui algum engano. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: existem 5 regiões administrativas, 5 bairros, né, na terminologia que são Samambaia, Candangolândia, Vicente Pires, Núcleo Bandeirantes e Aniqueiras, que tem um índice de Gini superior a 0,50. Nenhum deles, nenhuma região administrativa tem um índice de Gini superior ao índice médio de Gini. Então, o Distrito Federal, na sua inteireza, é mais desigual, do ponto de vista da renda média domiciliar per capita, do que cada um dos seus bairros. Mas surpreende muito a quantidade de bairros que têm um índice muito baixo, um índice de Gini relativamente baixo, entre 40 e 50. Certo? Baixo para a nossa realidade. Certo? O que significa dizer que ou a riqueza ou a pobreza são relativamente homogêneos. Quer dizer, de fato, existem bairros pobres, bairros médios e bairros ricos no Distrito Federal. Não é? É assim? Essa é a regra nas cidades brasileiras? Ou as cidades brasileiras, como regra, são mais democráticas, Fred? Como regra, são. Como regra, são. E vou citar para você o exemplo de Copacabana. Eu sou fascinado por Copacabana. Né? Como eu disse para vocês, a gente morou no Rio 3 anos. A gente não morava em Copacabana, mas a gente ia muito lá. Enfim, agora, quando eu volto ao Rio, a gente tem uma querida amiga que mora em Copacabana, num apartamento delicioso. A gente sempre fica lá. Porque, para mim, o bairro é o mais fascinante que eu conheço no mundo. É Copacabana. E o que acontece em Copacabana é um exemplo disso que você está dizendo. Copacabana parece com quem? Com Vila Planalto. Olha que coisa incrível. Mistura. A estratificação social do bairro de Copacabana é muito parecida com a estratificação social do Rio de Janeiro como um todo. Portanto, em Brasília, você tem, e daí o apartheid, né? Você tem um apartheid muito mais forte do que as outras cidades brasileiras, onde esse espaço autoproduzido
né, como ele aconteceu em grande parte em Copacabana também, com a variedade enorme de tipos e delícias, e aí vou voltar novamente à minha tecla, né, que eu adoro bater nela. A gente tem em Copacabana uma variedade enorme dos tipos de apartamentos. Você tem os triplex na Avenida Atlântica, né? E você tem uma quantidade enorme de edifícios, o famoso duzentão, enfim, da Nossa Senhora de Copacabana, né? Que são sala-quartos conjugados, né? E no meio você tem um mundaréu de variações. Além disso, você tem 4 favelas que sobem os morros, mas que têm todos os benefícios do bairro onde estão localizadas. Você, ao se referir a isso, no seu artigo, você levanta a questão do chamado capital edilício. E você disse que esse índice ficou muito evidente durante a pandemia aqui em Brasília. Ficou muito evidente pelo seguinte. Só voltando um pouquinho, né, você quer aproveitando a tua deixa, o que a gente tem, eu sou fascinado por Pierre Bourdieu, de onde vem esse desdobramento. Ele não foi o inventor do conceito de capital, a coisa vem lá atrás, né, com Marx, enfim, toda uma ampla literatura até antes de Marx, mas enfim. Mas o Bourdieu, ele explora muito o conceito de capital, alarga o conceito de capital, e como, né, pretensão pouco é bobagem, então eu peguei esse livro fascinante, né, depois de estudar a distinção de Bourdieu, e achei que tinha umas lacunas que a gente podia preencher. Os capitais, para ele, são os recursos que você mobiliza na sua vida. Capital, enfim, econômico. Grana, dinheiro, recursos financeiros para você viver. O capital político, a tua capacidade de tomar decisões, e por aí vai. Cultural. O capital cultural, o capital ideológico, enfim. E, para mim, faltou o que eu acho que, o que eu digo que constitui a estrutura socioespacial, faltou arquitetura na história. A arquitetura é um tremendo capital, cara. Eu morar numa casa, a nossa casa, lá em Sobradinho, tem 350 metros quadrados. Claro que enfim, é excepcional do ponto de vista da área média de uma casa onde moram 4 pessoas. Né? Eu, minha mulher e um casal de jovens que nos auxiliam, que trabalham conosco. A gente tem 350 metros quadrados de área construída. O que é que acontece? Você levantou a questão da pandemia. Isso significa ter esses 350, significa que eu tenho posse de um capital edilício, ou seja, né, a área construída que eu usufruo, e esse capital edilício não é só a minha casa, não é só o espaço residencial, mas é o espaço que eu utilizo da cidade. Né? São os equipamentos culturais, enfim. Nós, ontem, por exemplo, fomos ao Cine Brasília. Eu vi um concerto maravilhoso, não é? Que aconteceu, a Orquestra Sinfônica de Brasília, enfim, com 2 artistas, 2 músicas maravilhosas, Ksenia Nosikova e a Katia Meller. Mas o que eu quero dizer é que o Cine Brasília é parte do meu capital edilício. Ou seja, é aquela parte da cidade da qual eu me aproprio, da qual eu posso me apropriar. Assim como as lojas onde eu vou, assim como, não é, a catedral que eu visito, enfim, tudo isso faz parte desse meu capital. Ele reza de vez em quando lá também? Aí, voltando minhas relações são estéticas com a catedral. Mas voltando ao que você disse, o que acontece? Só para dar novamente uns númerozinhos para vocês, que alguns eu tenho na cabeça, felizmente, né? Mas a área construída per capita no Lago Sul, que é a região mais rica, né? É o bairro mais rico de Brasília, é de 60 metros quadrados por habitante. Vocês sabem quanto é na estrutural? É de 15. 15 metros quadrados por habitante no total, e com a quantidade de habitantes por domicílio muito mais elevada, né, o que facilita também a contaminação, não deu outra. A gente sabe que o vírus, né, o Covid
Covid-19 desembarcou no Lago Sul. As primeiras manifestações da pandemia em Brasília foram na região mais rica. Vieram de avião. Eu ouvi isso do meu porteiro logo no começo da pandemia. de Sabe? avião. O porteiro do meu prédio, ele disse, olha, isso aí é uma doença de rico. Sim, era no Sabe? início uma doença No de início. rico. O gatilho. Porque foi trazida de avião, foi trazida do exterior, enfim, se instalou no Lago Sul. Porém, eu tive a pachorra de fazer o gráfico, a evolução, né, com todos os bairros de Brasília, mês a mês. Entre abril e julho, o Lago Sul passa do primeiro ao último. Simples assim. E o vírus se manda para a periferia. E por quê? Porque, em termos de... O capital edilício é fundamental no sentido de permitir, uma das coisas, o distanciamento social, um dos aspectos mais importantes para você minimizar, dificultar ao máximo a contaminação e a disseminação do vírus. Então, essa coisa está profundamente interligada. E a gente vai ver que, principalmente, porque não é nem a mortalidade, mas a letalidade é o índice mais importante. Ou seja, uma vez contaminado, quantos morrem? Esse que é o índice mais importante. E, gente, é incrível o mapa que a gente fez. À medida que você vai se afastando do plano piloto, os índices vão subir. decolando, de tal forma que você tem mais de 3 vezes, índices mais de 3 vezes maiores na periferia do que no centro da cidade. E a relação é muito isso aí. A outra coisa é, sim, a gente comentou que é uma cidade rodoviarista, enfim, mas acontece que quem usa o transporte público são aqueles, né, 25% da população que não tem outra alternativa senão entrar nos ônibus, né, e no metrô cheio de gente, superlotados, com altos índices de contaminação inevitável, enfim, enquanto que a população, aquela população de classe média alta e classe alta, enfim, está dentro do seu carro, está dentro de sua bolha metálica, portanto, muito mais protegida. Né? O Fred, a ideia que você lança nesse artigo, que parte da palavra apartheid, que é uma palavra da língua afrikaner, derivada do holandês, né? Que é apartação, segregação, apartamento, ela, na origem, tem a ver com a segregação racial. Nós estamos falando da África do Sul, Sim. que tinha cidades bantustões e tal, separava a população branca da negra, etc. E nesse artigo seu, você leva em conta também, em Brasília, a questão da segregação racial. Sim. E isso faz parte é uma citação de um texto que a gente fez durante os primeiros meses da pandemia, aqueles dados que eu estava dizendo para vocês, né, a gente foi estudando a pandemia mês a mês, ao longo de todo o ano de 2020, né, até o final do ano, enfim, e ficou muito evidente também que os altos índices de letalidade e os altos índices de ausência de possibilidade de isolamento social dentro de casa estão muito também relacionados à raça. Então, a gente até usou uma expressão lá nesse texto, não sei se foi nesse ou no texto mais específico sobre a Covid. O centro é branco e a periferia é negra. Simples assim, em Brasília. É de uma clareza impressionante. Se não me falha a memória, no plano piloto, pelos índices do censo, 80%. 80%. 80%. Os negros e pardos, 18%. Pronto. Obrigado, você quer por me ajudar na memória. Eu estava com esse número, mas não tinha segurança. É incrível isso, né? E quando você vai para a periferia, a coisa... Você menciona a Fercal. Completamente. A Fercal, que fica a 27 quilômetros de distância, isso, onde os brancos são 23%, isso. E os negros e pardos, 76%.
é quase o exato inverso. Né? Exatamente. Quase o exato inverso. Exatamente. Ou seja, você tem a questão da estratificação social, a questão da classe, a questão da economia, da inserção no mercado de trabalho. E no território, essa coisa de raça e renda e classe está profundamente interligado. Gente, a nossa herança escravista não é mole, não. Ô, Fred, eu falei há um tempo atrás, dizendo assim que o projeto de Brasília, de alguma maneira, na cabeça das pessoas que pensaram Brasília, ela tentava se desligar do passado e projetar uma realidade para o futuro, que a gente chama de utopia, exatamente. E aí é muito interessante porque acho que foi o Malraux que cunhou essa expressão capital da esperança, né? Ele também dizia que uma cidade dessa, diz, pô, JK, só podia ser só construída numa ditadura, precisava de um cabra como o Israel Pinheiro, que era muito parecido com o Pereira Passos, ou Bom, mas com... não era ditadura ainda. Era uma ditadura. Era uma ditadura branca. Ah, O Malraux disse eu não isso. faço, sim, mas eu não faço. Essa foi minha ditadura branca, ainda não é ditadura. Eu estou dizendo assim, se não tem povo, se é contra o povo, eu chamo de ditadura. Pode embelezar, mas eu estou dizendo, o Israel Pinheiro é muito parecido com o Pereira Passos, que recebeu poderes ditatoriais do Rodrigues Alves lá, e ele era uma cópia do Barão Osman, que o Napoleão III incumbiu de acabar com a Paris medieval, para fazer aqueles bulevares onde passavam os carros do exército e tal, né? E o Israel Pinheiro, então, fez... Eu estou dizendo, o Malraux falou, o Malraux é francês, ele entendia desse negócio de Paris. Dizia, isso aqui você só faz uma ditadura, pô. E eu estou dizendo isso porque eu costumo fazer uma brincadeira dizendo o seguinte, que Brasília, capital da esperança, eu acho muito irônico que o cemitério principal da cidade chama Campo da Esperança, porque a esperança é a última que morre, né? Comenta um pouco essa história da utopia, distopia. Olha, assim, que é ótimo que você coloque isso, porque o que a gente tem em Brasília e que eu tenho sempre procurado discutir e contrapor, enfim, você tem dois polos opostos. Você tem uma visão muito, não é? Na literatura em geral, são raras as visões que não são maniqueístas, né? Ou para um polo ou para o outro. Ou Brasília é pintada como isso que você falou agora, a utopia, a cidade para uma sociedade onde, aspas, Lúcio Costa, todos serão classe média no futuro. Lúcio Costa escreveu isso. Então, a cidade seria uma cidade adequada para quando todos forem classe média, que é a tendência natural, salvo, não é, posições ingênuas, textual. Estou citando textual, Lúcio Costa, né? Que será a sociedade do futuro. Então, você tem, por um lado, essa visão idílica, a cidade perfeita de uma sociedade que está por vir, que será uma sociedade de iguais, ou, enfim, uma sociedade muito menos segregadora, pititi patatá. No outro polo, você tem, não é, a demonização total da cidade e a quantidade, enfim, né, de textos sobre isso é muito grande. Tipo, por exemplo, todos os habitantes de Brasília detestam a cidade. Foi um antropólogo que escreveu isso. O Host. Sim, um antropólogo americano, você sabe, chamado James Holston, que tem um livro chamado Cidade Modernista, uma crítica a Brasília e sua utopia, onde ele diz que as pessoas detestam a cidade. Que as pessoas que moram no plano piloto são profundamente depressivas.
elas são tristes, elas morrem sozinhas. Gente, olha que delírio. Que delírio. Nada se sustenta nessa afirmação se você minimamente tem olhos para ver como é que o espaço das superquadras é intensamente apropriado, sim, por uma elite, a gente viu, que mora lá, mas que adora as superquadras e que se apropria intensamente dos espaços. Você morou na superquadra, eu morei 20 anos na superquadra. No seu artigo, você fala da semântica, que são mudanças dos espaços conforme o tempo. E aí você menciona o eixão do lazer, que é uma via onde os carros correm a 80, 100 quilômetros e no domingo se transforma num parque. Um parque linear de 12 quilômetros de comprimento, né, por uns 70 de largura, se você considerar não só as faixas, onde o pessoal patina e bota o triciclo, bota a bicicleta e corre e faz jogging, né, mas as faixas gramadas laterais, de fachada a fachada, você tem um parque linear. Quem não conhece Brasília, vale a pena, né, se dar conta disso, de 12 quilômetros por 70, cheio de gente. Cadê os depressivos? Onde é que estão? Onde é que eles estão escondidos? E aí, essa coisa que você diz, assim, é muito legal. Eu gosto muito dessa coisa da ressignificação. Né? É o mesmo lugar que, nos domingos e feriados, não sofreu transformação física nenhuma, do ponto de vista arquitetônico, não mudou nada. Simplesmente você proibiu os carros de entrarem e a coisa encheu de gente. Ou seja, ele foi ressignificado completamente. Ressignificado nos fins de semana. Enfim, um pouco Deixa eu aproveitar que nós estamos falando do eixão. O eixão é uma via urbana cuja velocidade máxima é 80 km por hora. Esse assunto é um assunto recorrente na vida da cidade, né? Mas nós falamos aqui de mobilidade, falamos um pouco de transporte, tá? E várias cidades, particularmente na Europa, e vou falar do caso de Paris e de Barcelona, tem hoje uma quantidade enorme de vias onde a velocidade máxima é 30 km por hora. Quase todas as vias de Paris estão a 30 km. Tem hoje velocidade máxima de 30 km por hora, combinado com um esquema de oferta de bicicletas públicas e de estímulo à bicicleta e de reserva, certo? E com um transporte público por meio de ônibus e de metrô, que é de altíssima qualidade. Você vê, ponto de vista ético, ou seja, da cidade que nós desejamos, um futuro desse tipo para Brasília, você acha que é viável? Viável é. Mas eu acho que ela viável é bem a palavra, viável, de via. É viável, isso. Mas eu acho que ela será a última cidade do mundo onde isso vai acontecer. Porque é tão forte a coisa do rodoviarismo em Brasília, como a gente chama, né? A coisa da importância do carro e do transporte individual, é tão forte que as resistências são enormes. A gente fez uma simulação no sentido dessa, né, a cidade que nós queremos, sem grandes modificações do ponto de vista da adição de novos edifícios construídos no espaço ao longo do eixão. Mas nós fizemos uma simulação de transformação do eixão, em vez desta via expressa 80 por hora, sem um semáforo, ao longo de 12,4 quilômetros, né, de comprimento, que corta o plano piloto. Parece uma BR-116 cortando uma cidade. Corta completamente a cidade de norte a sul. O que a gente fez? A gente faz uma proposta de eliminação das infectas, perigosas e desconfortáveis passagens subterrâneas, né, as malfadadas passagens subterrâneas embaixo dessa via expressa. Tapa tudo isso, enterra essas porcarias, né? E vamos fazer uma via semaforizada, com velocidades, por exemplo, de 30 por hora,
Os brasileiros te matam, né? Os motoristas te matam, mas... e com passagens de pedestre, semáforos para os pedestres, controlados pelos pedestres, ondas verdes, que em muito pouco, meus colegas transportólogos demonstram isso, né? Se você implanta uma onda verde no eixo rodoviário de Brasília, com velocidades obviamente menores, não a 80, mas o decréscimo no fluxo é muito pequeno. Velocidade média cai pouco. Muito pequeno. Você tem praticamente o mesmo fluxo, um pouquinho menor, é claro, mas é muito pequeno. Então, olha, ninguém perderia e todos ganhariam, particularmente aqueles que usam ainda, uma grande quantidade de pessoas ainda se mexe a pé nessa cidade, não para passear, não para fazer jogging ao longo das calçadas das 400, como eu fazia com minha mulher. Morava aqui na Asa Norte. As calçadas das quadras 400, para aqueles que não conhecem Brasília, elas são contínuas ao longo praticamente da asa inteira. Então, a gente andava 2 quilômetros até o final da asa e 2 quilômetros de volta, 4 quilômetros todo dia. Enfim, mas para dizer que tem muita gente ainda que usa no dia a dia para o trabalho. Os pezinhos são caminhantes nestas cidades, né? E o que acontece é que uma configuração, uma solução como essa via expressa é extremamente perversa para essa população. Das pessoas que cruzam o Eixão, essa avenida expressa, né, para o pessoal que não conhece, que cruza o Eixão no dia a dia, na sua vida cotidiana, 70% usa as passagens subterrâneas. De novo, desconfortáveis, infectas, perigosas, tudo isso, né? Mas 30% ainda atravessam por cima. Ainda atravessam por cima. Se arriscando tremendamente. Se arriscando tremendamente. Então, você tem, eu acho que eu cito no artigo, você tem 74 acidentes sérios por ano no eixo rodoviário. Quem não é daqui não sabe que o apelido do Eixão é Eixão da Morte. Vocês não tinham comentado ainda. Eixão da Morte. São 74 acidentes rodoviários anos e 7 mortes, em média, 7 mortes ano no eixo. E isso é, obviamente, relacionado com essa realidade que a gente tem hoje. Da via expressa que corta a cidade, né? Corta no meio, divide a cidade, eu brinco dizendo que o Eixão divide a cidade entre Brasília Oriental e Brasília Ocidental. Porque tal a barreira que ele impõe para a mobilidade das pessoas entre as duas partes da cidade. E o que você tem, só para completar, o que acontece é que o plano ele engordou ao longo do tempo, né? Ele era muito mais magrinho, né? Inclusive, até as quadras 700, que viraram quadras de residências unifamiliares, não existiam. O Lúcio Costa propõe hortas e pomares ali. Então, hoje a gente não tem só mais as 700, tem as 700, as 900 e, por outro lado, você tem as 600. Então, o plano engordou e você tem uma quantidade de empregos muito grande ao longo dos dois lados do eixo rodoviário e que geram esse fluxo transversal leste-oeste, né, que tem que ser contemplado por uma solução menos perversa do que essa via expressa que a gente tem hoje. Uma anedota que tem sobre o Eixão da Morte é que ela é cruzada por uma faixa central que o presidente da República usava quando saía do Torto para vir para o Palácio, não é? É um negócio... Isso impede que haja um canteiro central que talvez aumentasse um pouquinho, pelo menos, a segurança durante o uso cotidiano desse eixo, né? Exatamente. Na nossa simulação, tem canteiro central. Tem canteiro central. Ah, é? Tem, claro. Tem canteiro central. E as faixas de pedestre na superfície. Deixa eu sair um pouquinho do plano piloto, Fred. Vamos lá. Certo? Para quem não mora aqui no Distrito Federal, nós temos, então, um plano piloto, uma Brasília original, certo? Onde hoje tem 13% da população, praticamente, né? Juntando aí o Lago do Norte e o Lago do Sul. E mais, então, 3 milhões de habitantes aproximadamente, dentro do que, não sei por que, a Globo chama de quadradinho e tal, não sei o quê.
certo? Porque é um retângulo, no mínimo. Quadradinho é um ou termo trapézio. antiquíssimo. Pois é, mas mesmo assim. certo? Pegou, né? Pegou. O fato é que fora do quadradinho ou do trapézio, certo? Nós temos mais 1,5 milhão de habitantes. Sim. Certo? Na região integrada do... São 4,5 milhões no total. No total, 4,5 milhões, numa coisa que não pode ser uma região metropolitana, porque é o Distrito Federal e municípios de mais 2 estados. Né? Então, isso... e eu costumo, fazendo um pouco de blague, talvez até de mau gosto, dizer que uma parte grande desses 1,5 milhão de habitantes que trabalha dentro do Distrito Federal, gostaria muito de pular para dentro do Distrito Federal. Quer dizer, com todos esses problemas que nós falamos aqui, sendo o Distrito Federal, com toda a diferença de renda, com toda a desigualdade, a unidade da federação que tem a maior renda per capita, é um fator de atração da população muito grande. E por isso, talvez isso explique os 1,5 milhão de habitantes. É possível hoje entender e ter uma proposta para o Distrito Federal que não leve em consideração uma política para essa região mais ampla? Não, é impossível. Como é que você vai fazer isso? Se você tem uma relação orgânica muito forte com todo este chamado entorno, né? O querido amigo e colega Aldo Paviani tem horror à palavrinha entorno, né? Que diz que é completamente inadequada, ele como geógrafo, enfim. Mas é uma realidade, a realidade não é nem essa. Né? Nós dissemos, chamamos a atenção para o fato de que esta é a Brasília, porque este é o município. Mas a realidade é essa que você fala, de 4,5 milhões de habitantes, numa região que não pode ser uma região metropolitana, mas pode ser uma rede. Na verdade, existe a região integrada de desenvolvimento econômico de Brasília e do entorno. Sabe que no final dos anos 90... Você pode ter ações coordenadas como RID, como região integrada de desenvolvimento. No final dos anos 90, havia um fenômeno muito interessante, que era o seguinte: grande parte da população de Irecê, na Bahia, que é um município que cultivava feijão, vinha para Brasília na época do Natal. Na verdade, a cultura do feijão são 6 meses, 3 meses para plantação, crescimento, e mais 3 de colheita. E depois o pessoal ficava sem fazer nada no resto do período. E eles vinham para Brasília para fazer o que a gente chamava de colheita do Natal. Famílias inteiras vinham para cá para se socorrer da generosidade da população, etc. E grande parte desse pessoal começou a ficar em Brasília. E aí se assentavam aqui, iam, por exemplo, para os becos da Ceilândia. Depois criaram Samambaia com esse pessoal dos becos de Ceilândia, né, os primeiros habitantes e tal. E Brasília foi crescendo assim, que é uma maneira de resposta do povo para essa situação dada, né? Eu queria que você comentasse um pouco uma divisão que foi percebida já na época do governador Zé Aparecido, quando ele disse o seguinte: Brasília é a capital de todos os brasileiros. Ele falou isso. E aí foi a primeira vez que se distinguiu o espaço da esplanada dos ministérios, com o Congresso, os ministros, o Supremo, o Palácio do Planalto, etc., distinguiu-se que aquele era um espaço diferente do resto da cidade. De repente, tomou-se consciência de que a cidade tinha uma alma própria. E aí se distinguiu a Brasília oficial, que era a Brasília que muita gente xingava porque achava que tinha muito corrupto, não sei o quê, eram os deputados, senadores, malufes, da Brasília, que era a colônia do Piauí, a colônia de Minas Gerais, a colônia carioca, gaúcha, etc. Aqui, pernambucano e cearense. Pernambucano e cearense, não é? Então se distinguiu essas duas Brasílias, uma Brasília oficial e a Brasília que produz chorinho, ciranda, galinho da madrugada,
Queria que você comentasse um pouco isso. Até lembrando que, do ponto de vista arquitetônico, os arquitetos costumam dizer que as cidades, como Brasília, elas concentram, na própria configuração da cidade, concentram em prédios públicos o poder. Numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, os prédios públicos, os ministérios são muito dispersos. E aqui é tudo muito concentrado. Aqui em Brasília nós temos o setor policial, o setor bancário, o setor comercial e, evidentemente, tem a esplanada que concentra os três poderes, conforme prevê a Constituição de 46, né? E a Palácio do Buriti, que concentra do outro lado. Do outro lado, o Palácio do Buriti, na frente do qual tem o Tribunal da Justiça e do lado a Câmara, que é um negócio recente. Podemos comentar isso daqui a pouco. Queria que você comentasse um pouco aí. É meio que inevitável. Você tem... a população se move. E a população sabe o que quer e sabe onde conseguir. Né? Lê do engano a gente achar que não. Que as pessoas não sabem. Que as pessoas vêm para Brasília iludidas. Né? Não. Sabe-se no Brasil inteiro que nós temos aqui... Com todos os problemas, nós temos uma qualidade de serviços públicos, de educação e saúde, por exemplo, que são ímpares no Brasil. As pessoas sabem disso. Isso corre a boca pequena, né? Entre parentes e amigos que vêm, que depois trazem outros amigos e outros parentes, enfim, e que vão se localizando na cidade. Então, é de todos os brasileiros, sim, e não há como não ser. Particularmente, inclusive, daquelas áreas mais pobres. A gente sabe que, né, se não me engano, o maior contingente migratório de Brasília é piauienses. Sim, da Ceilândia. Né? Então, sim, vem das regiões mais pobres e vem porque sabem que aqui você tem, com todas as dificuldades de emprego, mas você tem uma qualidade de vida potencial muito superior à que você tinha na origem. Senão, gente, você não teria saído de lá. As pessoas não são bobas. Não teriam saído de lá. Saem porque são expulsas por dificuldades socioeconômicas brutais. Então, você tem a chamada Ilha da Fantasia, né? Assim, que é, enfim, o centro, o plano e a esplanada. Depois a gente pode depois conversar um pouquinho mais especificamente sobre a esplanada e sobre esse elemento do projeto do Lúcio Costa que o distingue de todos os demais participantes do concurso. Eu não me canso de fazer essa ênfase. Você acha que tem a ver com o mall lá de Washington? Só tem, claro que tem. Só tem a ver não só com o mall. O negócio vai muito mais para trás. Mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Mas o que eu só queria dizer é que, então você tem, realmente por isso mesmo, você tem esse microcosmo, esse micro agora do ponto de vista do Brasil. Então você tem toda essa cultura, toda essa riqueza da cultura brasileira, que lindamente ocorre aqui. Nós somos frequentadores do Clube do Choro também, que é uma coisa maravilhosa do ponto de vista da cultura local. E tantos outros. Vladimir Carvalho, que foi teu entrevistado há pouco tempo, né, fez um filme sobre o rock em Brasília, a importância das bandas, enfim, tudo isso. Então, a gente tem uma realidade cultural fascinante, que é o Brasil aqui dentro. É o Brasil, né, também aqui dentro. Agora, você tem essa... E aí, pegando mais a coisa das características peculiares da cidade. Vis-à-vis, inclusive, os demais concorrentes do concurso, como eu estava comentando com vocês. A coragem de Lúcio Costa foi enorme naquele momento com o seu projeto. Porque ele enfrenta uma oposição e depois uma crítica ferrenha de muitos dos teóricos e historiadores da arquitetura moderna, porque ele apela para os espaços monumentais, para os espaços de representação, para os espaços simbólicos, coisa que nenhuma outra proposta do concurso faz. Nenhuma tem uma esplanada dos ministérios. Um eixo monumental. Um eixo monumental. Os três poderes. Nenhuma. Você tem lá os setores administrativos, o centro administrativo, mas essas características de monumentalidade que distinguem,
que criam vou usar agora a minha expressãozinha querida, criam este espaço de exceção dentro do plano piloto, é da proposta do Lúcio Costa. Ou seja, você tem um espaço, a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes, ela é... Eu faço uma imagem meio besta, mas ela é uma península pendurada no resto da cidade. É uma península morfológica, né? Ela está pendurada pela plataforma rodoviária, que é o cruzamento dos dois eixos, mas ela não tem cidade ao redor, né? Ela é um espaço isolado fisicamente, primeiro atributo. Segundo atributo, ela é um espaço para, agora vamos usar as categorias marxistas tradicionais, superestrutura político-ideológica da cidade e do país. Então, ela concentra essa dimensão político-ideológica naquele espaço Simbólica. especializado, simbólica, para isso. Então, daí a força do símbolo como capital nacional. Vem muito dessa solução, que não teria essa força se fosse qualquer um dos outros projetos. Então, essa coisa, novamente, sintaxe e semântica, né? Aquela brincadeira que a gente faz. Sintaticamente, um espaço absolutamente isolado, cercado do nada. Ok, nada. Tem galpões e tal, outros edifícios, o comecinho das embaixadas, mas não tem cidade. Né? Não tem nada que compita, do ponto de vista simbólico. Nada, né? Nada. E, semanticamente, isso que eu estava colocando para vocês. Né? Esse espaço especializado para a superestrutura, ou seja, política, governo e cultura. Né? Tem uma concessão à cultura, está na catedral, né? Enfim, uma denominação religiosa, está no Teatro Nacional, está no Museu da República agora, enfim. Né? Então, você tem essa coisa muito especializada, que não é nada nova na história. E aí é aquela coisa que não é só o molde Washington, mas se você vai para trás, Lúcio Costa fala no Champs-Élysées também, de Paris. Ele fala no Champs-Élysées, ele fala nos Jardins Ingleses, ele fala no molde Washington, enfim. Mas ele não fala na arquitetura pré-colombiana, de sítios arqueológicos pré-históricos, sim. Embora o Teatro Nacional seja uma pirâmide maia. Mas eu acho que não tem muita importância do ponto de vista enfim, a solução geométrica, no caso, não tem muita importância. Eu tô mais ligado na coisa das relações, né? Da relação daquilo com o resto, né? E não da forma em si. Estou dizendo que não tem importância, mas enfim. Mas o que eu queria dizer é que essas soluções, em sociedades que são muito estratificadas, como é a sociedade brasileira, né? E Brasília surge no Brasil, não é por acaso, a gente tem uma sociedade extremamente estratificada. Então, historicamente, milenarmente, até pré-historicamente, você tem espaços muito parecidos com o nosso eixo monumental. E o exemplo que eu adoro citar é o exemplo de Teotihuacan, que é um sítio de antes de Cristo. Ele começa a surgir pelos 300 antes de Cristo e vai até 800 depois de Cristo, quando colapsa misteriosamente uma cidade que chegou a 150 mil habitantes. Imediatamente antes do colapso, ela tinha 150 mil habitantes. Tá vendo? Ela quase que chegava na metade de Ceilândia. Quase. Gente, em Teotihuacan, eu não disse ainda, mas ele fica hoje na periferia da metrópole mexicana, na cidade do México. Né? Quando eu botei pela primeira vez, isso foi em 76, no início do ano de 76. Meu irmão mora no México, é casado com uma mexicana, já morava lá. Nós fomos visitá-lo. Quando eu botei os pés em Teotihuacan, eu disse, não é possível. Não é possível. Isso aqui é pré-histórico e eu estou em Brasília. Porque você tem um eixo. Aí é coincidência, mas não é coincidência, porque a lógica é a que preside a concepção do lugar. Você tem um eixo cujo comprimento é precisamente o comprimento da Esplanada dos Ministérios. A avenida chamada, quem chamou foram os espanhóis, ninguém sabe como é que era o nome daquilo. Né? A Avenida dos Mortos tem 2.000 metros de comprimento. E você só tem lá o quê? Superestrutura político-ideológica da cidade.
só edifícios, palácios governamentais e templos. Portanto, de novo, política e cultura. Palácio do governo e os templos da famosa pirâmide da Lua, pirâmide do Sol, enfim. Sim. Ô, Fred, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em 1922, precisamente, plotou-se a pedra fundamental da nova capital, lá em Planaltina. É um sítio que a gente pode ir lá visitar. 22 é o ano da Semana de Arte Moderna. Que relação você faz entre Brasília e o movimento modernista lá dos paulistas? Olha, o modernismo na arquitetura, eu tenho colegas que apontam certos pioneiros que fizeram parte, enfim, ou da Semana de Arte Moderna ou daquele movimento naquele período e que estavam relacionados com a arquitetura. Mas o modernismo na arquitetura no Brasil, ele chega um pouquinho mais tarde. Naquela época, por exemplo, o Lúcio Costa era um neocolonial. Ele vai virar um arquiteto moderno somente na virada dos anos 1920 para 1930. Quando ele vai para Paris. Quando ele conhece a obra de Le Corbusier, a Ville Savoie, por exemplo, que é a grande, não direi que é inaugural, mas é talvez a obra de Le Corbusier, um grande, reconhecido como grande mestre, não só do Lúcio Costa, como do Oscar Niemeyer também, enfim, é de 1928. Que está a virada, não é? É quase um manifesto. A Vila de Savoie é uma casa senhorial, é uma casa de fim de semana, né? De uma família endinheirada, mas na qual, naquela pequena escala de uma residência, estão todos os princípios da arquitetura moderna. O pilotis, a fachada livre, o teto-jardim, enfim, né? A flexibilidade da localização das divisórias internas, porque a estrutura era independentemente das vedações, está tudo lá, né? E é 28. Então, Lúcio Costa, ele embarca tardiamente em relação ao movimento moderno. Mas daí para frente, ele é o grande, não só o porta-voz, mas o grande, né? Ele é o grande ideólogo, vários textos, enfim, da arquitetura moderna no Brasil. E desemboca em Brasília, mas o próprio Lúcio Costa tem projetos anteriores a Brasília que tem muito da solução das superquadras. Por exemplo, o Parque Guinle, no Rio de Janeiro. Com edifícios também, se não me engano, também são 6 pavimentos. A Praia de Guaicá, sobre em São Paulo. Isso. Um projeto do Lúcio Costa. também, O urbanismo é da mas praia. é bem posterior. Talvez. É bem posterior. O Parque Guinle é anterior a Brasília. Então estava lá esboçado já qual era a solução que ele achava como adequada. Certo? Então, ele traz sim todos esses princípios da arquitetura moderna, porém subvertendo em alguns aspectos, como a questão da monumentalidade. Sim. Comente um pouco sobre os jardins marxistas. Os jardins marxistas. Do Burle Marx. Me pegou. Numa boa. Tá ótimo. Vou usar daqui para diante, citando a origem. Olha, Burle Marx tem uma contribuição extraordinária, né? A gente conhece em inúmeros casos, em inúmeros lugares em Brasília, enfim, não só na grande escala do Parque da Cidade, enfim, nas diretrizes gerais, mas também, agora mesmo, com amigos, nós revisitamos pela enésima vez o Palácio Itamaraty. E a contribuição dele é maravilhosa no sentido de que ele era um grande artista plástico, né? Ele era um pintor, ele fazia tapeçaria, ele tem na Sala Brasília, no Itamaraty, aquela tapeçaria imensa que representa, ou enfim, se inspira na vegetação do Cerrado, né? E ele traz essa
não só essa concepção plástica do desenho da arquitetura moderna, do modernismo, da clareza das formas, da simplicidade. Eu gosto muito de usar uma expressão de Glauco Campelo, querido amigo e arquiteto moderno brasileiro, o brilho da simplicidade, né? Ele traz isso para os jardins, e ele também é responsável pela incorporação nos seus projetos da flora brasileira. Sim, sim. Ele já havia ensaiado tudo isso no Flamengo, né? Há muito tempo. No Flamengo e antes do Flamengo ainda. Então, ele é muito responsável por isso. Por essa incorporação. Né? Então, sim, plasticamente, ele é um modernista e, do ponto de vista, enfim, da natureza das plantas, enfim, da escolha, da composição. Por exemplo, o jardim do térreo do vestíbulo, que fecha o grande hall de entrada do Itamaraty, é um jardim de plantas amazônicas. Sim, sim. O nacionalista desse ponto de vista, então, não deixa de ser. Não deixa de ser, mas uma sensibilidade muito grande, né, para a natureza brasileira. Ele foi responsável pela incorporação, pela revelação, entre aspas, né, de uma quantidade imensa. Uma visão anticolonial, portanto. Totalmente. Totalmente. Eu costumava dizer, eu fiz uma vez um poeminha sobre as curvas das tesourinhas do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer, os monumentos, e do Atos do Bulcão, os tegumentos, que é a pele de Brasília. Tegumento é pele. Esse é outro grande... E não é só pele. Né? A integração das obras do Atos na arquitetura, né? Tantos exemplos que a gente conhece, ultrapassam a coisa da pele. Na verdade, elas entram com um elemento definidor do espaço com muita força. Vou dar só um exemplo para voltar ao Itamaraty, já que a gente esteve lá anteontem. Né? Aquela treliça no mezanino que separa a sala dos tratados do resto do espaço do hall, do mezanino, que leva ao piano nobile, né, ao piso principal do palácio, que é o terceiro piso. Aquela treliça é um elemento arquitetônico de definição do espaço fundamental. Então, não é só, o que eu quero acentuar é que não é só cosmético, né? Na tua expressão, pareceria mas que é um tratamento cosmético. Sabe que a pele é o principal órgão do corpo humano, né? Sim, mas é mais do que a pele, porque são órgãos internos, não é? Pode até ser o principal órgão, mas você tem também coração... É uma extensa. Não está certo. Então, são elementos constitutivos da linguagem da arquitetura por excelência, que é a linguagem do espaço. A linguagem do espaço, por excelência, é a linguagem da arquitetura. Aliás, é o único gênero artístico, né, cuja linguagem, por excelência, é a linguagem do espaço. Mas isso é outra grande discussão com os estetas e os filósofos da arte, enfim, não vamos entrar por aí. Mas o que eu quero acentuar é que a obra do Atos, ela é definidora da arquitetura. Ela não é apenas algo superposto numa superfície, como os maravilhosos painéis de azulejo, ou numa escala meio já tridimensional, como são as fachadas do Teatro Nacional, aquele maravilhoso, aquele painel volumétrico, tridimensional, né? Enfim. Mas elas são elementos constitutivos da arquitetura nesse sentido, de definição de espaço. Sei. Bom, eu acho que a conversa está chegando ao fim e eu queria que vocês fizessem considerações finais, não é? O que eu percebi aqui dessa conversa toda é que, evidentemente, Brasília é fruto de um determinado projeto. Evidentemente, esse projeto foi desenvolvido durante a ditadura, mas é impossível segurá-lo. Ele não pode ser contido. Eu estava lembrando, por exemplo, que Brasília foi construída
uma espécie de ditadura, porque aqui não havia possibilidade de eleição, por exemplo. Não é? Só A vem com a eleição Constituição de 88. só com 88. Então, realmente, se não era formal, a ditadura existia de fato. O Israel Pinheiro era um coronel que Bom, mandava mas e faz pouco desmandava. tempo que Paris elege seu prefeito também, o ACQ. Pois é uma ditadura. O capital sempre tem uma ditadura, né? Então, o povo, ele não se contém, o povo subverte. A colônia do Piauí vem cá e arrebenta com tudo e faz essa síntese do Brasil a que você se referiu, que é um negócio espantoso. Eu sou editor do Guia Musical de Brasília e é espantoso o que a gente descobre em termos de criatividade musical que essa cidade tem. Claro, claro. É um negócio. Então eu queria que vocês dessem as palavras finais. Montenegro. Então, o que me entusiasmou no seu artigo, esse trabalho em desenvolvimento, que eu espero que esse debate aqui tenha contribuído um pouco para lhe instigar a ir mais fundo, Não tenha dúvida. é exatamente que você coloca no centro do trabalho a relação entre a arquitetura, entre parênteses, e o urbanismo, que você tratou o urbanismo ali dentro da arquitetura, na verdade, não é assim? Isso. Eu não uso a palavra urbanismo. Eu percebi. Só por lapso vocês vão encontrar nos meus escritos Eu a palavra percebi urbanismo. isso, Você eu percebi. percebeu? Porque para mim é arquitetura, em todas as escalas. Então, essa relação entre a arquitetura e a desigualdade, certo? Sim, Entre o que é e o que pode ser. Sim. E acho que, nesse sentido, quer dizer, Brasília é a capital da esperança, não sei, mas a Brasília é um desafio, certo? De uma sociedade mais justa, como o Brasil é também, certo? E, infelizmente, nós vivemos tempos bicudos, certo? Tempos onde a democracia foi considerada, tratada como uma ameaça ao aprofundamento, à melhoria a diminuição das desigualdades, melhor dizendo. Então, a sua contribuição, Fred, eu acho que vem no momento certo para para essa discussão, tá? E fiquei muito satisfeito de poder participar hoje aqui com vocês e reencontrar os dois amigos aqui, não é fácil. Puxa vida, eu só tenho a agradecer também a iniciativa do ACQ, né, e a tua companhia aqui nessa conversa deliciosa que a gente teve. E só para fechar, o que eu queria frisar, talvez, de tudo que a gente conversou, é aquela dicotomia que você comenta do artigo Ciência e Ética. Eu queria frisar a importância de a gente ser rigoroso na descrição do fenômeno que a gente está tratando. A evidência está baseado em alguma evidência isso que eu estou dizendo? Qual é a realidade dos fatos? Desculpem de novo os relativistas. Existem fatos, existe a realidade concreta. Né? Que realidade é essa? Então, esse é um primeiro desafio que a gente tem, felizmente, cada vez mais na arquitetura, que até relativamente pouco tempo não era uma disciplina de investigação científica, mas hoje, crescentemente, é reconhecida como área disciplinar, como área de produção de conhecimento científico sobre a realidade. Né? Cada vez mais a gente está desenvolvendo, está tentando ser rigoroso e não fazer discursos delirantes. Né? Vocês sabem a quem eu estou me referindo. Né? Muitos discursos delirantes. E ter, claro, a lucidez para superpor valores críticos em relação a esse bicho, esse fenômeno que a gente rigorosamente descreveu, que é a responsabilidade da ciência. E a outra, a superposição dos valores, que é a nossa responsabilidade ética diante, enfim, visando um mundo melhor, uau, né? Enfim, mas para mim é por aí, e essa é a minha preocupação. Muito bem, achei ótimo. Gente, vamos terminar então mais esse episódio da República Popular das Letras. Não esqueçam de clicar aí no sininho
e se inscrever no nosso canal para que vocês recebam as próximas notificações. Até a próxima!